Fala, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vim falar um pouco sobre o Natal. Já deixa teu like, curte, compartilha. Eu vim falar sobre esse dia que para muitos é data de comércio, é presente, é isso, é aquilo, aquilo outro. Eu não desmereço absolutamente nada, inclusive eu estou sempre estudando ali, ó. Eu estou estudando a linguagem do ser humano e o comportamento, mas isso é outra coisa. Esse não é o papo de hoje. Eu estou estudando o teste de Rorschach, que falam sobre. Vou deixar para vocês pesquisarem. São os psicólogos, os psiquiatras que gostam de pegar traços aonde o paciente ou o cliente mente. Você precisa de um diagnóstico, o cara precisa. Então, alguns testes são lançados para que a pessoa se entregue. Hoje, no Natal, eu vim falar sobre que você sabe que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Eu acho que isso já tá tão comentado, né? Isso já tá tão macetado na gente que é cristão, que você que é espírita, você que é ateu, você que é historiador. Eu não sei qual é a tua fé, se você tem fé ou não, mas eu vim dar um ampassã sobre isso, né? Em Isaías 9:6, porque você sabe que a Bíblia também é um livro histórico. A Bíblia, Helena fala, eu não estou aqui falando de fé, eu estou contando uma história verdadeira para vocês. Jesus foi um homem que existiu, né? E ele era profetizado dentro da fé judaica, né? Dentro da fé judaica que viria o Messias, né? Para tirar o povo daquela tristeza, daquele engodo, daquela mentira. Mas primeiro deixa eu voltar. A Igreja Católica, lá no século V, se eu não me engano, depois de Cristo, por aí, ela resolveu associar, trazer o nascimento de Jesus para o dia 25 para relacionar com as festas pagãs. Eles queriam fazer uma relação com as festas pagãs, entendeu? Para fazer aquela misturada toda e as pessoas se confraternizarem, e aquilo que eu falo nos meus vídeos sobre de sensibilizar, né? Foi feito um trabalho em cima da população da época de sensibilização e não falar a que veio Jesus e quando ele nasceu. Ele nasceu na festa das primícias. As festas das primícias eram as festas judaicas e que muitos povos já faziam, né? Muitos povos lá do lado do Egito, do lado do Oriente, já faziam por conta de apresentar, por exemplo, o teu primeiro vai para Deus. Você acordou, o teu primeiro oi vai para Deus. A tua primeira bênção vai para Deus. O teu primeiro agradecimento vai para Deus. Então havia uma festa onde eram apresentados as primícias. O teu melhor você dava para Deus. Que isso caía mais ou menos no mês de setembro, né, no calendário de setembro e não de dezembro. E a igreja lá, dominante lá da época, dizia que começou a correlacionar isso, levar para dezembro, para associar com algumas festas de dezembro, de algumas entidades de dezembro, e misturou Jesus com a árvore de Natal, que não tem nada a ver, mas hoje a gente até curte um pouco disso, porque a gente, para não ferir os nossos sonhos pessoais, mas eu vim trazer essa verdade para vocês, que ele não nasceu em dezembro, ele nasceu no mês de setembro, aproximadamente, e na festa das primícias, que eram celebradas todo ano, dividido em 3 partes, né? Então, Isaías 9:6 fala: um filho nos nasceu, um filho se nos deu, e sobre ele estava todo o peso, todo nos seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele veio para mudar a história. Se você não crê como Deus, eu também respeito, mas como homem, ele veio deixar um exemplo, um rastro de alegria, um rastro de paz. Ele veio justamente quebrar esses paradigmas da gente não ficar preso a nada. Porque quando, na mentalidade de Jesus homem, quando você parametriza alguma coisa, né? Você estabelece aquilo como é. Então você coloca numa caixa. E para Jesus nada era encaixotado, né? Nada era na forma. Para Jesus tudo é.
né, tendo a explicação de que a única coisa que ele pedia para o ser humano é que fôssemos libertos das correntes, que não ficássemos presos a dogmas, e que o maior amor de todos é o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ainda que lá na frente, né, alguns discípulos de Paulo, alguns discípulos de Jesus já diziam: suportai-vos uns aos outros em amor, porque a gente sabe também que esse amor é muito difícil às vezes, ou quase sempre, não sei, é difícil você amar quem te pisa, amar quem te faz mal, amar quem te passa para trás, amar quem tá ali te tretando, pistolando com você. Então, suporte uns aos outros. Isso que ele veio trazer. Ele veio trazer amor, libertação para as crianças que eram violadas, para as mulheres que eram violadas na época dele, porque eram condicionadas a datas e a situações. Exemplos aqui. Se na época que Jesus nasceu e cresceu, foi na época de Herodes, né, sobre o Império Romano. Então foi colocado um estigma, né, religioso deles, não cristão, foi colocado um estigma de que todo aquele que tivesse doença, ou que tivesse algum problema sério, ou que nascesse muito pobre, ou que mendigasse, ou que não tivesse família, mulheres que não tivessem filhos, aleijados. Aí você imagina todo o problema que hoje você vê na humanidade. Era fruto do pecado. Então, se você nasceu com careca, fruto do pecado, alguém pecou, você está em pecado. Então, havia uma ordem na época que todo aquele que eles achavam que estavam em pecado deveriam ser presos ou serem colocados como escravos. E as maiores vítimas da sociedade naquela época que Jesus veio eram as crianças e as mulheres. Vocês imaginam todos os tipos de atrocidades que eles sofriam, e os homens para trabalho escravo e até mesmo como trabalhos como eunucos. Eu acho que vocês me entendem. Então, por que sobre ele estava o peso maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz? Por que ele foi a primícia e ele é a primícia? Para mim, se você não crê, você pode crer como homem, nele como homem. O Jesus histórico, ele dividiu a história justamente. Porque por que quem diz que se fulano nasceu careca está em pecado? Porque se a pessoa levou um tombo e se machucou, ela está em pecado? Porque, entendeu? Ele veio tirar esses parâmetros imundos da sociedade e trazer uma novidade de vida para a gente. Então, a igreja do passado veio tentar trazer essa imagem, trouxe o nascimento dele, desse homem que quebrou esses paradigmas. Vamos pegar esse cara que marcou a história, que deixou um rastro maravilhoso de amor, e vamos trazer ele para dezembro e fazer uma misturada na cabeça das pessoas, que a gente vai tirando ele do foco e coloca outras coisas e outras mercadorias no foco. Então fica claro que Jesus nasceu na época das primícias, porque ele trouxe a primícia das primícias da criação, ele trouxe a primícia de por que ter nascido, porque ele trouxe novidade de vida, essa novidade que muitas vezes eu me deparo dentro da psicologia, me deparo dentro da psicanálise, dentro da terapia e dentro da filosofia. Tudo aquilo que é novo e que tira você da caixinha é Jesus. Ele não te colocou no molde, entendeu? Ele te respeita como você é, ele só quer que você tenha um modus vivendi de amor, ele só quer que você tenha um diapasão. Ele é o exemplo de vida em amor. Por isso fizeram tanta confusão e trouxeram o nascimento dele para mês de dezembro. Mas se você comemora, mesmo sendo cristão, como eu, ou não sendo nada, que a gente também respeita, gente. É isso aí, é respeitando as diferenças. Jesus respeitou as diferenças e deixou esse traço também, tá? É ajudar uns aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você não sabia e quiser saber mais sobre o nascimento de Jesus, hoje eu só dei um en passant. Festa das primícias, lá na época
de José, Maria. Antes disso, né, depois de Isaías, já se começou. Essas festas são muito antigas e, por ser judeu, ele precisava nascer nesse momento em que foi predito. Então, ele nasceu nesse momento de primícia. Ele foi a primícia da criação, ele é a primícia da pregação, ele é a primícia do amor, ele é a primícia de todas as coisas em nós para a gente mesmo. Não é o que eu faço, é o que eu faço de ruim com o outro que pesa, e não o que eu faço de bom com o outro. É o que eu faço de ruim para mim, para o meu corpo, que pega e que pesa. Mas o que eu faço de bom para mim e saudável para o meu corpo, isso é legal. Isso que é ser conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então não encaixote a sua vida, não encaixote a vida do outro dentro de datas, não condicione ninguém a situações, porque Jesus não nos condicionou a nada, inclusive a comemorar o Natal. Mas vamos usar essa data então para a gente confraternizar com aqueles que nos amam, tá? Suportando uns aos outros em amor e lembrando que ele trouxe a maior de todas as mensagens, que é ser a primícia da criação. Deus forte, Pai da eternidade, Emmanuel e Príncipe da paz, tá bom? Feliz Natal para todos, bom nascimento. Se você quiser comemorar agora a partir de setembro e dezembro, você estar com a sua família, super válido. Beijo, eu amo todos vocês. Vamos continuar estudando o teste de Rorschach, que para mim é muito importante. Beijo!